Parashá Vezot Abrachá. O que quer dizer Vezot Abrachá? Ela começa Vezot Abrachá Asher Berach Moshe Ish Elohim. Então aqui já o começo do texto dessa Parashá, ela significa essa é a brachá, a bênção. Vezot Abrachá. No sentido literal, está dizendo que Moshe deu essa bênção diante da morte, ou seja, perto da morte dele, para todas as tribos. Então essa é a bênção de Moshe, no sentido literal. Mas nós vamos analisar o sentido profundo disso. O que é a bênção em si? Se a gente leu todo o ciclo da Torá, e quando nós lemos sobre bênçãos e maldições, nós observamos que as bênçãos, elas não são só bênçãos com relação ao mundo vindouro, mas bênçãos materiais, bênçãos relacionadas à proteção, a parnassá, a suprimento, a prosperidade, a vencer as guerras. Então as bênçãos, elas têm um aspecto extremamente ligado a esse mundo. Mas esse é um sentido ainda um pouco mais profundo, mas tem algo ainda mais profundo. Qual é a fonte realmente da bênção? Essa Parashá, que é o finalzinho do ciclo da Torá, ela vai trazer a revelação da fonte de todas as bênçãos. O que é uma bênção? A bênção é algo agradável que ocorre conosco. É algo que traz bem-estar. É algo que traz alívio. É algo que traz prazer. É algo que traz alento para a nossa alma. Então a bênção é um alento. É algo que traz gozo, prazer, alegria, livramento. Então esse é o sentido da bênção. Então nós vamos analisar isso de uma maneira mais profunda. Mas antes, vamos ler o texto. Diz assim: essa é a bênção com que Moshe, o homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Ele disse: o Eterno veio de Sinai. O Eterno encontrou quem no Sinai? Qual foi o povo que o Eterno encontrou no Sinai e que aceitou o jugo da Torá? O povo judeu. Então, ele veio de Sinai. E aqui tem duas palavras-chave, que é muito importante nós entendermos isso, porque é algo extremamente atual. É algo que está acontecendo nos nossos dias. Ele diz assim: e de Seir lhes alvoreceu. O que significa Seir? Segundo os sábios, é onde mora os filhos de Edom. E, segundo os sábios, os rabinos, Akadosh Baruch Hu ofereceu a Torá aos filhos de Edom. Mas eles não quiseram. Eles não aceitaram o jugo da Torá. Nós que saímos do cristianismo, saímos do messianismo, que graças a Deus nos libertamos de todos os equívocos doutrinários, que hoje nós entendemos o que é a unidade do Eterno, que só o Eterno é nosso Deus, só Ele é nosso Salvador, que não precisamos de intermediários. Mas quando nós estávamos nessa estrutura, nós ouvimos, e quem sabe até alguns de nós falamos uma frase que é muito conhecida: eu não estou no jugo da Torá. E isso é falado de uma maneira eu diria, com certo orgulho. Não, eu não estou no jugo da Torá. Como se o jugo da Torá fosse algo ruim, algo errado, algo que não encaixa nessas doutrinas. É exatamente isso o que aconteceu. Edom rejeitou a Torá e não captou a Torá. É impressionante
mas assim, vocês podem constatar isso, quando nós estávamos no passado nessas religiões, nós não entendíamos mais de forma alguma o que era a Torá. O que era naquele tempo para nós o Velho Testamento, e dentro do Velho Testamento os 5 livros primeiros, que era chamado, conhecido como Pentateuco, para nós não tinha nenhum significado. Nós não tínhamos revelação da Torá, até que nós começamos a nos aproximar do judaísmo, numa jornada longa, até hoje, nós estarmos num processo final para a nossa conversão ao judaísmo, Be'ezrat Hashem. Então, graças a Deus, nos livramos, nos libertamos dessa rejeição que Edom tem com relação à Torá. Então aqui mostra nessa paraxá que o Eterno ofereceu a Torá a Edom, mas Edom não quis a Torá. Edom resolveu criar um tipo de salvação mágica que é, se você parar para pensar, é o contrário do propósito pelo qual Akadosh Baruch Hu deu a Torá ao povo judeu. Porque a Torá é uma revelação divina de leis que regem todas as coisas. Mas entre motivos profundos e diversos, todos eles importantes, um deles é dar ao povo judeu a capacidade de cumprir uma mitzvah e adquirir mérito para livrar do que se chama receber a luz sem mérito, que é chamado pão da vergonha. E Edom vai criar uma doutrina que é justamente oposta, onde se ensina que o recebimento é justamente sem nenhum mérito. Ele é simplesmente, entre aspas, gratuito, que é o conceito do pão da vergonha e o conceito pelo qual houve a quebra dos recipientes, que é uma outra história, não vamos entrar nisso agora, mas é um conceito cabalístico, a questão da quebra dos recipientes, que tem uma relação com essa atitude de receber sem mérito, é chamado pão da vergonha. Muito bem, agora vamos continuar a leitura. E ele continua. Apareceu desde o Monte Paran. E o que é o Monte Paran? Segundo os sábios, é onde moram, onde moravam os filhos de Ismael, os ismaelitas. Então o Eterno também ofereceu a Ismael a Torá. Mas o que aconteceu com os ismaelitas? Eles criaram uma outra fé. Eles têm suas próprias leis. Eles têm seus próprios costumes. Embora algumas coisas podem ser até parecidas, não é exatamente a Torá, mas eles têm o seu próprio livro e segue a sua própria fé, a sua própria religião. Então, segundo os sábios, Ismael também não recebeu a Torá. Então, Akadosh Baruch Hu ofereceu a Torá para Edom. Edom disse, não, eu quero aquele modelo antigo de uma salvação de graça, aquilo que nós chamamos o pão da vergonha. Eu não quero ter que adquirir mérito, eu quero simplesmente uma mágica. Alguém que faça o trabalho por mim, que eu não precise fazer. Então Edom falou, não quero a Torá. Eu quero aquele modelo antigo. Mas aquele modelo antigo não funcionou. Mas não importa. Edom não está preocupado com isso. Ele quer apenas uma ilusão para que ele possa viver. Ismael falou, não, eu quero uma lei nossa, exclusiva nossa. E criou sua religião separada, obviamente, da Torá de Akadosh Baruch Hu. Então, aqui mostra que a Torá foi oferecida para o filho de Yitzhak, Edom, e a Torá foi oferecida também para o filho de Abraão, Ismael. Então foi oferecido para todos, mas eles não quiseram. E o povo judeu aceitou a Torá e disse,
nós lembramos disso, faremos e ouviremos. Ou seja, nós vamos cumprir os preceitos da Torá. Mesmo que não venhamos a entender, e existem preceitos que estão além do nosso entendimento, que desafiam a nossa lógica, não importa. Faremos e vamos estudar. Mas faremos. Não só nós, mas os nossos filhos. E os filhos, os descendentes, tornaram-se os grandes fiadores dessa aliança que a Kadosh Baruch Hu fez com o povo judeu. Agora observe a continuidade. Ele diz, com ele havia uma parte das dezenas de milhares dos anjos da santidade. Escrita com sua mão direita, deu-lhes lei do meio do fogo. Também amou aos povos, aqui relacionado às tribos. Todas as almas dos santos estão em seu poder. Ó Eterno, porque eles estiveram ao pé do Monte Sinai e tomaram sobre eles o jugo dos teus preceitos. Aí nós paramos, gente, para analisar esse termo e quebrarmos esse grande paradigma que nós tivemos no passado, graças a Deus nos libertamos. Edom diz, eu não quero jugo, eu estou fora do jugo da Torá. Não existe. Não existe um estado onde a pessoa esteja isenta de qualquer jugo. Quando uma pessoa não tem o jugo da Torá, isso é um sinal de que ela tem um outro tipo de jugo. E qual é o jugo que essa pessoa tem quando ela não tem o jugo da Torá? Yetzer Hará. Então, na verdade, o jugo da Torá é uma libertação para a nossa alma, mas não para o nosso corpo. Para o Yetzer Hará, para o nosso corpo, aceitar o jugo da Torá é um grande sacrifício para o nosso corpo. Para o Yetzer Hará é algo incômodo, é algo que traz transtornos. Para a nossa alma é um alento, porque na medida que o nosso corpo é conduzido no começo de má vontade, insatisfeito, mas é conduzido às rezas, é conduzido ao estudo da Torá, é conduzido a cumprir as mitzvot, volta a dizer, no começo, insatisfeito, incomodado com essa atitude, a nossa alma ela começa a sair de um estado de total deserto e ela começa a receber vida e alento. Então o jugo da Torá é um jugo que é colocado sobre a parte animal do ser humano, mas para a alma é um alento e uma libertação. Sem esse jugo da Torá, entre aspas, o corpo fica mais livre, mas a alma fica aprisionada e oprimida, sem alento, sem vida. Isso gera um círculo vicioso, onde a pessoa busca mais e mais prazeres carnais, porque ele não tem prazer, não tem alegria. A alma está padecendo dentro dele e aumenta cada vez mais esse jugo do Yetzer Hará. Então, na verdade, o jugo da Torá é uma salvação para a nossa alma, é uma libertação da nossa alma, é um alento para a nossa alma. Quando a gente acorda de manhã e faz as brachot, as rezas, a gente sente a nossa alma sendo nutrida, ela recebendo água, recebendo luz. Sem isso, ela estaria seca. Então, o jugo da Torá, na verdade, ele não é um jugo no sentido pesado, no sentido de trazer um desconforto, ao contrário, ele é a salvação da nossa própria alma. E isso é fundamental para nós entendermos essa questão e quebrarmos esse paradigma que nós ouvimos no passado, que é justamente o contrário. Sem o jugo da Torá,
o jugo que prevalece é o jugo do Yetzer Hará, é o jugo de uma espiritualidade ilusória, sem consistência, sem algo substancial, diário, como um serviço divino que a Torá propõe e é diariamente, é toda hora, é todo momento. Vamos lá, continuando, ele diz, ele conclui, a Torá que Moshe nos ordenou é uma herança para a congregação de Jacó. Então, o povo judeu, não só pelo fato de aleatoriamente ter sido escolhido, não. O povo judeu conquistou essa herança. A gente sabe que mesmo que havia sido predeterminado algo, na própria Torá nós observamos isso, que algumas coisas mudaram. Por exemplo, havia sido predeterminado que os primogênitos seriam os sacerdotes. Mas isso mudou, a gente observa isso na própria Torá, isso foi dado posteriormente para os levitas, né? Especialmente para a casa de Arão entre os levitas, o sumo sacerdócio. Mas originalmente seria dado para os primogênitos. Nós observamos que se Saul tivesse sido um bom rei, talvez ali começaria uma dinastia, mas Saul foi cortado e Davi tornou-se um bom rei e a partir de Davi houve uma dinastia. Então a gente observa que mesmo conceitos e planejamentos pré-determinados, eles mudaram e o Eterno ele criou um sistema onde isso é possível. Então o povo judeu, embora tenha sido pré-determinado como um povo escolhido, ao mesmo tempo conquistou esse direito, aceitando a Torá de Akadosh Baruch Hu. Parece uma coisa simples, mas não é. Hoje em dia, muita gente está interessada em judaísmo. Como nós que começamos esse processo lá atrás, buscando o judaísmo ainda dentro dessa configuração espiritual de Edom no passado, mas conseguimos nos libertar, outros conseguiram e outros não. Qual é o segredo? O segredo é aceitar ou não o jugo da Torá. Agora, quando isso começa a ficar muito claro? Quando nós começamos a estudar a Halachá. Quando nós começamos a estudar o ensino de como nós vamos colocar em prática de maneira adequada e apropriada as mitzvot, é nesse momento que nós vamos entender o que é o jugo da Torá. Só que aí existe um segredo, e é esse o segredo que eu quero passar, e acredito que vocês já estão experimentando isso. No começo, esse jugo, ele vai afetar, como eu falei já, o nosso corpo, o nosso Yetzer Hará, ou seja, né, o corpo ele não quer naturalmente ser conduzido à reza, ser conduzido à mitzvah, ou ter que viver um serviço divino com tantos detalhes e tão específicos. A gente estuda Halachá sobre as brachot, tem vários detalhes, sobre o Shabat, muitos detalhes, sobre as festas, sobre as rezas, né, os acréscimos, como fazer adequadamente as rezas. Tem muita coisa para estudar e todo esse estudo ele só vai ser consolidado quando a gente praticar. Então a Halachá, que segundo os sábios e o rabino Arizal, ele diz que a Halachá quebra as kelipot, ou seja, as cascas de impureza, possibilitando que venha, né, a luz sobre nós. O rabino Yitzhak Luria, né, o Arizal, ele fala sobre isso, e vários outros rabinos falam da importância de sermos peritos para o cumprimento das mitzvot. Então, quando nós estudamos Halachá, a princípio, sentimos um pouco essa dificuldade de adquirir tanto conhecimento e colocá-lo em prática de maneira apropriada e correta. Até que
nós começamos a colocar isso em prática. Até que nós começamos a pegar esse ensinamento e nós começamos a praticar ele. Nós estudamos e nós praticamos. Aí o que acontece, gente? Nós passamos a sentir um prazer, uma alegria, uma satisfação que nenhum prazer físico poderia nos conceder, mas mais do que isso. Mesmo os prazeres físicos lícitos tornam-se muito mais agradáveis e potencializam na medida que eu estou nessa interação com a prática das mitzvot. Os rabinos dizem, uma mitzvah, qual é a recompensa? Outra mitzvah. Mas dentro desse conceito existe um conceito muito profundo. A própria prática da mitzvah, embora ela vai trazer bênçãos, ela vai liberar bênçãos, que vai refletir na nossa vida material, física. Mas além disso, além de tudo isso, ela vai trazer também um mérito que vai ser importantíssimo para nós no mundo vindouro. Mas além de tudo isso, ela contém na própria prática dela um prazer muito maior do que qualquer prazer físico. Um prazer duradouro, um prazer agradável. E essa é a bênção. E no sentido mais profundo, a bênção é a própria Torá. A própria revelação da Torá é a bênção. Maior até do que ela vai proporcionar em todos os sentidos, consequentemente. A própria Torá é a bênção. Porque no sentido mais profundo ainda, existe em todos nós um desejo primordial, interno, no âmago do nosso ser. O desejo mais profundo que existe dentro de nós. Esse desejo sendo satisfeito, o homem ele chega à plenitude. Mesmo que ele estivesse sozinho, ele chegaria a um sentimento de plenitude se esse desejo fosse suprido. Não é a vontade do Eterno que a gente fique só, é a vontade que a gente interaja. Né? Mas o que eu quero dizer é que existe um desejo primordial, e esse desejo, sendo suprido, ele traz o maior prazer, gozo, satisfação que uma alma pode alcançar. E esse prazer, ele provém da aproximação com a Kadosh Baruch Hu, do sentimento de união com a Kadosh Baruch Hu, com o Eterno, com o nosso Criador. E a Torá, e só a Torá, é o caminho verdadeiro para nós conectarmos a nossa alma com o Eterno. Então, concluindo que essa breve explicação sobre essa paraxá, a grande bênção é a própria Torá. Mas nós devemos preservar essa bênção através de um contínuo estudo e prática da Torá. Eu fico impressionado como algumas pessoas adquirem muito conhecimento e prática, mas ao mesmo tempo, se elas começam a negligenciar, elas podem perder tudo isso. É preciso que constantemente, diariamente, nós venhamos a nos manter imersos no estudo, na prática da Torá, superando as dificuldades, não deixando de fazer as rezas, mesmo nos momentos difíceis,
aguentando as dificuldades, reveses e seguindo de uma maneira persistente para cumprirmos o grande propósito. Moshe, diante da morte, ele traz essa revelação final, abençoa todas as tribos e cumpre o seu grande trabalho. E um dos 13 princípios da fé judaica é acreditar que o Eterno nos deu a Torá através de Moshe e não houve nenhum profeta como Moshe. Então, que nesse novo ciclo da Torá, Beit El-Shama começa um novo ciclo da Torá liberto de todo tipo de mistura, graças ao Eterno. Sem conceitos de intermediários, nada disso. Conectados totalmente aos 13 princípios do judaísmo. Captando a unidade do Eterno e a espera do verdadeiro Mashiach, que ainda não veio, mas que seja breve a sua vinda, para que nós venhamos a entrar nos momentos que são considerados momentos nunca vividos, que são chamados de a era messiânica. Então eu queria passar para vocês esses ensinamentos. Essa é a última parashá, né? Fechamos o ciclo das parashiot. E no Shabat, recomeçamos com a parashá Bereshit. Que o Eterno nos fortaleça a todos, nos dê força, para que nós possamos seguir esse caminho maravilhoso e cumprirmos a missão, o propósito pelo qual nossas almas foram chamadas.